Tudo bem, desenvolvedores? Aqui é Jefferson, novamente do canal Jefferson GL. Nesse vídeo aqui vai ser um vídeo bem rápido, né? Como fala, um jogo rápido, né? Eu quero responder uma dúvida de um inscrito, né? Cara, eu não vou me lembrar o seu nome, mas eu vou estar colocando aqui o seu comentário sobre o vídeo, tá? Que foi bem legal, bem interessante. Inclusive a sua dúvida foi uma dúvida minha também durante um período. E eu vou estar justamente respondendo isso aqui para você, não só para satisfazer o sucesso de eu ter conseguido essa façanha, como também ajudar outras pessoas que estão tentando descobrir como é que faz isso e ainda não conseguiram, né? Então você percebeu aí pelo título aí desse vídeo, simplesmente eu vou estar te mostrando como fazer no Delphi, a montar as rotas no mapa, né? Como é que faz isso, né? Existe uma forma de você montar rotas no Delphi. Essa solução não está perfeita ainda, já adianto para vocês, e eu tenho prova disso. Mas enfim, vou estar mostrando para vocês como criar rotas aí no Delphi para Android, beleza? Então vamos pro vídeo. Beleza, eu tô com um projeto aqui já feito lá no Delphi. Vocês estão percebendo que já tem muitos componentes aqui, porque é um projeto aqui que eu estava testando, né? E realmente consegui fazer. Eu não vou estar mostrando para vocês aqui o funcionamento eu com vocês aqui, porque eu gravei um vídeo, tá? Um vídeo, diga assim, um vídeo off, né? Que vai estar passando para vocês aqui na edição, que eu vou estar colocando em seguida, mostrando para vocês o funcionamento, tá? Então eu vou estar colocando esse vídeo agora. Dá uma olhada como é que funciona.
Beleza? Vocês viram o vídeo aí, eu não vi, né? Mas eu já tenho uma noção do que eu vou estar falando aqui para vocês. E é claro, eu vou estar explicando o código para vocês aqui, para ver como é que ele funciona, tá? Bom, a princípio eu tenho esses componentes aqui, né? Componentes simples, speed button aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Speed buttons aqui, né? Esses speed buttons eu mostrei como é que você pode estar pintando esses componentes aqui. Em um outro vídeo que vai estar aparecendo aqui no card, de como você pegar uma imagem PNG de uma cor e você pode estar mudando essa cor nativa dela em tempo de execução, tá? Nesse caso, se de repente você pega um ícone que ele é preto, você pode mudar ele para branco quando a tua aplicação compilar. Então é possível você fazer isso e como eu falei, vai ter vídeo no card mostrando como é que se faz isso, ok? Então, todos esses speed buttons aqui são imagens, né? Eles estão dentro de botões, né? Então, o que eu fiz? Eu tirei o text do botão e coloquei um T-image dentro dele e tirei o hit text dele, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. E tirei o hit text dele. Deixa eu só confirmar aqui. Aqui, eles não tem hit text, tá vendo só? Então, eu tirei. Então tem um botão, esse botão aqui é o nativo, né? Eu coloquei um speed button e alterei lá o style lookup dele para que ele fique desse jeito aí. E aqui são os speed buttons como que você já conhece, né? A mesma coisa que eu fiz nesse aqui, eu fiz nesse aqui. E aqui tem um text porque fiz um novo projeto, né? Nesse caso, esse text, o que é que ele faz? Ele recebe as coordenadas do latitude e longitude do location sensor, tá? Se você não tem ideia do que eu estou falando aqui, vai ter um vídeo aqui no card também explicando como é que você faz para capturar, usar o GPS e os mapas do Android, né? A gente utiliza o serviço do Google Maps e consegue utilizar o mapa para as nossas aplicações em Delphi, né? Então, se você quer criar aí um aplicativo de delivery ou um novo Uber, você pode utilizar os recursos do Google Maps ao seu favor, tá? Você pode encontrar a sua posição no GPS, você pode determinar pontos no mapa, tudo isso no Delphi, tá? Então eu mostro nesse vídeo como é que você utiliza esses recursos e você pode estar assistindo pelo card que você vai estar vendo aqui em cima, beleza? Bom, eu tenho esse componente aqui que é um componente, é o byte source, né? O que eu faço? Eu tenho duas telas aqui, tá? Então toda localização nova que ele muda, eu jogo isso para um list view, tá? Então tá vendo um list view aqui, ok? Então toda a rota nova que ele troca, ele joga para cá. Então eu não estou utilizando um banco de dados, na verdade eu estou utilizando um cliente dataset, vocês estão vendo aqui. Só que esse cliente dataset ele está sendo criado em memória, né? Então quando a aplicação sai, ele é destruído, todo o conteúdo é destruído. Eu tenho um timer aqui. Estou explicando, pessoal, por cima aqui os componentes, tá? Em seguida a gente vai para o código, tá? Então eu tenho um timer aqui que eu precisei colocar ele por um segundo. Percebe que aqui está 10 segundos, né? Deixa eu mostrar para você mais de perto. Esse timer está com um intervalo inicial aqui de 10 segundos. Por que eu fiz isso? Eu não sei se esse problema acontece somente na minha aplicação. Eu expliquei isso no vídeo anterior, tá? Então, não sei se esse problema acontece somente no meu smartphone, talvez por não ser um modelo top de linha, né? Ser um pouco mais comum, mais padrão assim, né? Então, o que acontece? Quando eu entro na aplicação, a ideia é o GPS já ser ativado de início, né? Instantaneamente. Só que isso não acontece. Então, quando a aplicação abre, ele demora alguns segundos para ele poder ligar, né? Para o GPS do celular ligar. Então, como ele não ativa instantaneamente, então eu precisei colocar um timer para o aplicativo aguardar um período aí de 10 segundos, tá? Eu coloquei 10 segundos aqui. Então, assim que esses 10 segundos acabarem, o que vai acontecer? Esse timer, ele por si só vai se desativar e vai estar capturando a posição do dispositivo, né? Porque se eu deixasse do jeito que estava, o que iria acontecer? A aplicação iria abrir, como o GPS não estava ativo, então ele vai estar pegando uma posição vazia, entendeu? Então ele vai me jogar para o centro do mapa, que não tem sentido nenhum, e depois ele vai estar atualizando com o tempo. Então o que eu fiz? Quando você abrir a aplicação, aguarda 10 segundos, aí ele vai estar pegando inicialmente a posição certa, porque a esse ponto o GPS já está ativo. Então é somente um quesito de segurança. Então se você de repente está fazendo um projeto assim e acontece diferente no seu caso, então comenta aqui abaixo que vai estar contribuindo aqui para o conhecimento do canal, ok? Beleza, vamos agora para o código, tá? Então deixa eu ver aqui, eu até
Me desculpem aí, eu vou estar vendo se tem algum evento aqui, porque eu já fiz esse projeto aqui já tem um tempinho já, então eu tô até meio um pouco perdido aqui. Então vamos lá. No meu form show aqui, no meu form principal, ele tem um form show. Então deixa eu ver aqui o que é que tem nele. Deixa eu ir aqui no meu form show. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Bom, no meu form show tem o seguinte, tem, obviamente, como a gente está utilizando aí um Android, no meu caso é o Android 8, então a partir do 6 para cima, a Play Store exige que se solicite a permissão de determinados periféricos para você utilizar determinados recursos no Android, né? Então no meu caso eu preciso capturar a posição do GPS, né? Então eu crio aqui esses dois tipos de permissão aqui para ele localizar o GPS. Então não só aqui você tem que colocar as permissões, no meu caso eu coloquei procedures e chamei aqui. Não só você tem que solicitar essas permissões, como também lá no Entitled List você tem que ativar as permissões de GPS para ele poder capturar aqui a tua posição. Sem isso não vai funcionar. Ok? Então eu não preciso dizer isso porque já falo isso em vários vídeos aí. Aqui eu estou ativando o Location Sensor, né? Então eu estou deixando ele ativo aqui no meu Form Show. Lembrando que mesmo que você deixe o Location Sensor ativo, isso aqui não tem nada a ver com o GPS do dispositivo propriamente dito. Eu somente estou ativando o componente que vai estar capturando o GPS do dispositivo, tá? São duas coisas diferentes. Você ativar o Location Sensor não significa que você está ativando o GPS do seu Android, tá? São duas coisas diferentes. Ativar o Location Sensor significa que você está abrindo protocolos para que a aplicação utilize o que foi capturado por ele, ou seja, a sua posição, para em seguida fazer alguma coisa com essa informação. Basicamente isso aqui. Bom, depois que ele ativa o Location Sensor, eu ativo o meu timer, né? Então ele ativa aqui. Então ele ativa aqui e eu tenho aqui essa função que tá de encontro aqui com o meu timer, né? Então se eu for aqui no meu form do meu timer, né? Aqui no evento do meu timer, deixa eu só localizar aqui o timer. Aqui o timer. O que é que o timer faz? Quando ele começa a rotina dele, ele já se desativa, né? Então na próxima rotina ele não vai executar novamente. Assim que ele dentro da rotina, continuando na mesma rotina, na verdade, né? Ele dá o true, né? Na minha variável que é booleana, tá? Aqui justamente coloquei um nome bem peculiar que é isReady, quer dizer, está pronto, né? Então eu estou dizendo aqui para minha aplicação que ele já pode começar a capturar as informações do Location Sensor, né? Aqui eu faço somente uma ativação de botão, né? Porque como os botões possuem eventos de um clique também, então o que é que eu faço? No meu form, né? Show, cadê? Deixa eu voltar. No form show eu desativo todos os botões de interação do usuário. Então quando ele abre a aplicação, ele é obrigado, né, a aguardar 10 segundos para aí sim ele começar a utilizar, né? E como eu estou utilizando um tab control para, eu tenho duas telas, tem um list view e tem um mapa, então eu defino também aqui na minha aplicação que ele vai estar dando preferência, ele vai estar iniciando com a primeira tela, né? Ou seja, com a tela do mapa. Como eu falei para vocês também que eu estou utilizando um cliente dataset, então eu estou criando ele em memória, né? Então eu estou criando ele aqui no meu form show. E esse ID aqui eu não me lembro para que eu estou utilizando ele. Depois eu vejo que isso aqui, esse ID aqui é porque no caso aqui, como eu estou utilizando um list view, né? Então eu não estou pegando nada da base, por exemplo. Geralmente você vai utilizar um banco de dados. Geralmente nessa tabela você tem ID, né? Então para você identificar todos os registros e futuramente quem sabe querer fazer alguma coisa com eles. Então para você fazer uma alteração, fazer um update, fazer um delete, geralmente você utiliza o ID como parâmetro para fazer essa alteração. No meu caso, como eu não estou utilizando tabela nem banco, estou utilizando uma tabela temporária, vamos chamar assim. Então eu crio uma variável ID para que a partir desse valor 1 ele vai estar criando, né, um abaixo do outro todas as novas posições que ele for capturando e adicionando no list view. Então para isso que serve aqui esse ID, ok? Vamos lá, vamos aqui para o primeiro botão, né? O botão que ele vai estar interagindo primeiro, né? Esse aqui é somente um botão de configuração, não dá muita importância, não faz muita coisa não, tá? O primeiro botão é esse cara aqui, deixa eu ir aqui nos eventos dele, que aqui é o botão, o que ele vai fazer? Quando ele clicar naquele botão,
ele vai estar automaticamente pegando a posição do dispositivo, né? E isso aqui não foge muito do padrão que eu já mostrei no vídeo anterior, né? Então o que é que ele faz? Eu crio aqui uma posição. Na verdade, essas variáveis aqui, elas estão lá em cima, né? Aqui, ó. Então quando você vai estar capturando uma posição do usuário, só muita pincelada aqui, eu explico mais em outro vídeo, que eu já falei de estar com o card aqui em cima. O que você precisa capturar do usuário para você pegar as posições dele? Você precisa de dois parâmetros, latitude e longitude, né? Quando você adiciona um componente Location Sensor, ele dentro dele possui justamente esses dois parâmetros. Só que para fazer funcionar, você precisa de algumas variáveis específicas. Por exemplo, a primeira variável que a gente precisa criar aqui é uma variável do tipo tmap_coordinate, né? Então você precisa criar uma variável desse tipo aqui. Como você está criando uma variável em tempo de execução, então você precisa criar ela em memória em código, né? Então eu estou declarando aqui essa variável posição atual, né, que ela está lá em cima, justamente do tipo tmap_coordinate. E essa variável, como eu estou jogando tudo isso para dentro dela, ela precisa de dois parâmetros, como eu falei, de latitude e longitude. E ele está extraindo, ele está criando essa variável, extraindo os valores de latitude e longitude do Location Sensor. Então eu estou pegando esses valores e colocando tudo isso na posição atual. Okay? Essa é a primeira coisa que você precisa. Na verdade, isso de certo modo, é a coisa essencial, mais essencial que você precisa para fazer funcionar. Tá? Porque se você, por exemplo, quisesse somente capturar essas informações e já mostrar no mapa onde é que o usuário está, você já poderia fazer isso utilizando somente esse cara aqui. Ok? Só que é claro, falta alguns detalhes estéticos, né? Como aquele íconezinho do mapa, que você pode estar colocando também no mapa para deixar mais claro para o usuário. Enfim, todo aquele embelezamento estético de aplicativo, porque você pode estar fazendo isso aqui tudo no Delphi, tá? Então, nesse caso, eu já expliquei para que serve essa variável aqui do tmap_marker description, que é nada mais do que você colocar um outro ícone lá de posição, né? Se de repente você está criando uma aplicação e você quer que a nova posição, né? A nova posição atualizada, o Delphi, você quer que o Delphi coloque um ícone personalizado ali, diferente do primeiro ponto que ele pegou lá da primeira posição inicial. Você quer que a segunda posição, essa posição nova, seja diferente. Então você precisa colocar um marcador no mapa, né, como falam aqui. Você precisa colocar um marcador no mapa e você utiliza essa variável aqui, que ela também precisa ser criada em memória, só que ela precisa de parâmetros que já foram criados. No caso aqui, o create dele, ele precisa de um tmap_coordinate e ele precisa de uma string, ou seja, quando ele criar a posição, ele vai estar pegando os valores dessa variável aqui, ele vai estar capturando, porque ele vai estar colocando justamente o ponteiro lá em cima do local que ele pegou, né? E aqui é uma string, né? Isso aqui é um texto que você pode estar colocando para essa nova marca que você incluiu, né? Isso aqui você pode deixar vazio se você quiser, isso aqui é preferencial, né? Bom, aqui eu fiz uma coisa diferente do que eu fiz no vídeo anterior, tá? Então esse aqui já é um extra para você. O que é que eu fiz aqui? Aqui no meu projeto eu tenho alguns componentes que estão ocultos, tá? Então deixa eu tentar encontrar eles aqui para ver se eu acho. Cadê? Deixa eu ver se aqui, eu acho que é aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Eu tenho esse TImage aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Deixa eu colocar como visível. Eu tenho esse cara aqui, eu acho que será que eu tenho outro? Acho que eu não tenho outro aqui. Só tenho esse mesmo. Deixa eu ver se eu tenho outro. Não, só tenho esse mesmo. O que é que esse cara faz? Você pode fazer isso aqui de várias formas, tá? Isso aqui foi a forma que eu achei mais fácil. Porque é o seguinte, variáveis do tipo tmap_marker_description, ou seja, um marcador, ele tem uma propriedade de icon, né? E esse icon ele é do tipo bitmap, né? Aqui, ó, do tipo bitmap. Então o que é que eu fiz? Eu joguei um tImage aleatório na minha aplicação e dentro dele eu joguei uma imagem que eu quero de ícone, tá? Então em vez de de jogar esse novo ícone lá no projetos, né? Aqui você vai aqui no deployment para depois carregar e jogar o caminho aqui. Eu fiz uma coisa mais fácil. Eu peguei um tImage,
joguei essa imagem que eu quero dentro desse TImage e referenciei com essa propriedade, tá? Um detalhe importante, se você vai fazer isso aqui que eu fiz, você precisa fazer uma outra alteração, que é o seguinte: se você deixar do jeito que está e a tua imagem que você colocar aqui for muito grande, a imagem pode ficar gigantesca quando ele for marcar, tá? Pode ficar enorme. Então, qual foi a alteração que eu fiz para corrigir isso aqui? Eu fui aqui no meu TImage, aqui, cadê? No meu TImage, e eu fui aqui na propriedade dele de Multi-Res Bitmap. Deixa eu avançar aqui, ó. TImage, T-Res Bitmap, e abrir também aqui para o normal, tá vendo só isso aqui? Porque aqui você vai estar manipulando dentro dele. Perceba que o cara aqui, ele tá, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele tá aqui com um tamanho diferente, ó. Deixa eu clicar nele aqui, ó. Ele tá aqui, qual o tamanho dele aqui do componente? Ele é 50 por 50, beleza? Só que se eu for aqui, ó, aqui está 64 por 64, tá? Porque isso aqui é o tamanho da imagem dentro dele, tá? Então, para você manipular isso aqui, o que você faz? Você carregou a imagem, clica aqui nesses três pontinhos aqui, ó. Então tá aqui a tua imagem aqui vai estar gigantesca. O que você faz? Você dá um resize aqui, ó, e digita, de preferência, se você quiser utilizar aí o mesmo tamanho, 64 por 64, você coloca esse tamanho aqui e dá um OK, tá? E dá um OK aqui também. Aí esse novo tamanho vai ficar com o tamanho do componente aqui. Beleza? Faz essa dica que vai ajudar a tua vida aí. Beleza. Continuando, eu nem sei porque eu estou explicando isso aqui, porque isso aqui já está tudo no vídeo anterior, então é muito mais interessante você assistir o vídeo lá. Por fim, aqui eu coloco um marcador, né, o Map View. Ele coloca um marcador e esse cara aqui é justamente o parâmetro posição marca, que é um DMap Marker Description. Então você coloca ele aqui. E aqui é a cereja do bolo, né? Aqui você está justamente dizendo para o mapa e para a localidade da posição atual, que a posição atual é justamente o cara que vai receber os valores de latitude e de longitude. Ok? Bom, vamos agora para a cereja do bolo, que é justamente as rotas, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui a procedure aqui. Isso aqui, pronto, isso aqui mesmo. Bom, isso aqui, beleza, isso aqui mesmo. Bom, vamos lá. Essa procedure aqui, ela é do que? Ela é desse evento aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vou aqui no meu location sensor, tá vendo só? E eu vou aqui nos eventos dele, ó. Então ele tem vários eventos aqui que são eventos aqui já para isso, né? Então ele tem um evento aqui muito importante chamado OnLocation Change, ou seja, quando a localidade mudar, quando a posição mudar, o que ele vai estar fazendo. Então aqui tem vários exemplos aqui, inclusive tem aqui uma que eu vou estar até utilizando depois para teste, que é quando o sensor for removido, né? Ou seja, quando o GPS for desativado, creio eu. Você pode colocar um show message aqui, enfim, ou quando o status mudar. Então, quando eu sair daquela região, o que ele faz? Então, são coisas para você testar. Então, indo aqui nesse evento aqui, ó, o que ele vai estar fazendo? Primeira coisa, essas variáveis aqui, elas estão criadas lá em cima, aqui, ó. Então, elas estão criadas, inclusive de preferência, eu coloquei com nome parecido, né? Então, por quê? Porque como é um evento dele mesmo aqui, né? Então, ele traz algumas constantes dele mesmo, né? Então, ele traz aqui duas constantes, né? Uma para o old location, ou seja, a posição antiga. Então ele salva isso aqui também, a posição antiga que ele estava, e ele pega a nova posição, né? Só que teve um conflito quando eu estava montando isso aqui, porque para fazer isso aqui funcionar, eles não são do mesmo tipo. Perceba que essas constantes que ele tem aqui nesse evento é do tipo tLocation 2D. Para eu capturar a posição do usuário, eu preciso de variáveis do tipo tMapCoordinate, entendeu? Então não dá para você utilizar essas constantes, ou seja, não dá para você reutilizar essas constantes que ele já tem aqui para fazer as rotas. Então o que eu fiz aqui? Eu criei as variáveis do tipo tMapCoordinate e eu fiz o seguinte, né? Eu peguei um deles aqui, né? Ou seja, eu peguei esse cara aqui e fiz o seguinte, fiz o mesmo processo como se eu estivesse criando uma nova posição, para ele capturar uma nova posição, ou seja, ele recebeu um tMapCoordinate.create, só que aqui dentro, olha só que bacana, eu estou utilizando o OnLocation.latitude. Então esse cara aqui, esses dois caras aqui, eles possuem propriedades de localização dentro dele, ou seja, ele justamente está pegando, ele vai pegar
a latitude e longitude antiga e tá pegando também a latitude e longitude novas. Então ele salva isso dentro dessas duas constantes. Isso que é o bacana. Então o que é que eu faço? Eu estou criando essas variáveis e estou pegando a referência delas pelas constantes que já tem esse resultado. Então eu justamente estou fazendo isso aqui. Então eu estou criando duas, né? Eu estou criando a antiga, ou seja, para você criar uma rota, né? Você precisa de um ponto que ele vai estar iniciando e de um ponto que ele vai estar terminando, né? Para ele criar essa linha, né? Então eu crio duas variáveis, né? No caso como chama? A localidade, a latitude e longitude antiga, eu jogo esses valores dentro do onLocation 2D, ok? E esses novos valores eu jogo eles dentro do newLocation 2D. Então ele já sabe aqui qual é a posição, qual é o ponto que ele vai começar, baseado nesses valores, nessas constantes, e ele já sabe o valor que vai terminar, também baseado nas mesmas constantes. Então esse cara aqui está recebendo valores que esses caras vão estar esses caras sempre vão estar sendo atualizados constantemente. E esses caras vão estar recebendo os valores. E um detalhe muito importante, né? Isso aqui só vai ser executado quando o isReady estiver verdadeiro, né? Isso só acontece depois que o timer é desativado lá no início da aplicação, né? Então isso aqui não preciso explicar para vocês. Esse motion icon aqui é somente um quesito de marcador, tá? Lembra que eu falei para vocês que eu coloquei um ícone lá em cima, ou melhor dizendo, um ícone aqui no TImage. E eu referenciei lá no ícone é justamente esse cara aqui. Então eu só estou chamando, toda vez que ele atualizar, ele vai estar não só criando a rota, mas também está colocando um ícone e mudando ele, né? Então eu faço o mesmo esquema que eu fiz lá no outro, eu estou fazendo aqui. Bom, depois disso, né, eu posso só um detalhe aqui, acho que eu passei passei alguma coisa. Passei de um ponto importante. Porque aqui eu estou pegando as variáveis, mas eu também preciso criar uma variável da linha, né? Então esse cara aqui, posição linha, se ele não está aqui, eu acho que ele está lá em cima. Deixa eu só conferir aqui, ó. Posição linha, ele está aqui, ó, tá vendo só? Então eu crio uma variável aqui que é justamente o cara que vai estar construindo essa linha para mim, baseado nos valores que ele já pegou. Então posição linha, ele vai estar sendo criado em memória. Ele é do tipo diferente, né? Ele é do tipo tmap polyline description.create. Então o que é que ele recebe aqui? Ele recebe o onLocation 2D, ou seja, a posição antiga, a latitude e longitude antigas, e ele pega aqui a latitude e longitude novas, e ele cria a linha baseada nesses dois valores. O valor primeiro que ele vai estar começando e o último valor que ele vai estar terminando, beleza? Perceba que eles estão dentro de colchetes, tá? Beleza. Então, isso aqui, só para resumir, dar uma pincelada bem de leve aqui. Se você não entendeu, comenta aqui abaixo, tá? Essa primeira variável, onLocation 2D, ele vai estar pegando os valores de latitude e longitude antigas do usuário, né? do dispositivo. E o newLocation 2D, ele vai estar pegando latitude e longitude de novos, né? Os novos valores que ele pegou. E ele está pegando esses valores aqui. Esse position linha, que é justamente um cara que vai estar criando, que vai estar desenhando isso no mapa, ele vai estar pegando justamente esses dois valores que ele já pegou inicialmente. Ok? Aqui é a mesma coisa, né? Aqui é uma outra variável do tmap mark description, que é para colocar um marcador no mapa. Então aqui você pode colocar uma string, aqui ele vai precisar de um tmap coordinate para criar o marcador, e aqui você muda o ícone. Isso aqui não preciso falar mais nada, né? Como eu já criei a variável, então e ela é desse tipo aqui, eu posso manipular ela também, ó, só que bacana. Então eu posso definir aqui o tamanho da largura dela, né? Se você quer ela bem grossa, se você quer ela bem fina, você pode definir aqui o valor dela. E aqui também eu posso estar alterando a cor também. Então posso colocar vermelho, laranja. Uma propriedade T-alpha color, né? Então você pode colocar qualquer cor que você venha à mente aí. Ou simplesmente você pode digitar aqui um valor em hexadecimal, tá? Lembrando que hexadecimal nesse caso, no lugar do hashtag, você utiliza uma chave, né? Mas enfim. Deixa eu ver aqui. E aqui, deixa eu ver o que mais falta aqui. Isso aqui, pessoal, ignorem isso aqui. Porque, não, ignorem isso aqui para baixo, tá? Nesse caso, ignorem isso aqui especificamente, tá? Isso aqui eu vou estar explicando depois, tá? Eu até posso deixar aí uma observação nos comentários, porque essa rotina aqui que eu estou utilizando,
essa função é se você quiser futuramente, porque nesse caso, nesse exemplo especificamente que eu estou utilizando, eu estou criando, as rotas, né? E essa função aqui ele serve para você limpar essas linhas, né? Se você, eu quero limpar essas linhas, então você cria essa, então eu tenho essa rotina aqui que eu peguei na internet mesmo, tá? Porque eu encontrei um usuário que estava conseguiu o que eu fiz aqui diferente, então eu peguei essa rotina que ele conseguiu fazer e eu adaptei aqui no meu programa. Então essa rotina ela serve para limpar, né, todas as linhas. Basicamente o que ele faz aqui, toda vez que ele cria uma nova linha, ele coloca isso tudo dentro de um array, né? Então, de certo modo, todas as linhas estão dentro de um array ali em memória, né? Então, quando eu coloquei um botão até mesmo ali na aplicação, porque quando eu clicar nela, ele chama essa função e ele limpa. Nesse caso aqui, como ele está criando, então ele está adicionando novas linhas dentro da array, né? Então eu tenho um outro botão ali especificamente que ele vai estar limpando, pegando esses valores de array e limpando todas elas, né? Bom, aqui não tem que segredo. Aqui eu estou dizendo para o meu mapa para ele ir para a nova localidade, né? Que ele pegou, que é o New Location 2D, que é do tipo TMap Coordinate. Então já dá para jogar o usuário, no caso, ele sempre vai ser direcionado para a nova localidade que foi alterada. Aqui eu estou dando um zoom, né, para ele focar assim no mapa, para o usuário perceber que realmente que o mapa está movendo ali. Aqui eu jogo os valores de latitude e longitude que ele pegou dentro lá do componente text, que eu já mostrei no início. Aqui eu jogo o valor de ID, ele soma ele, mais ele mesmo mais um, né? Isso aqui vai para o list view, então vai estar somando sempre mais um. E aqui eu crio mais um item no list view baseado nos itens lá. Na variável, né? Aqui ele soma primeiro e joga o valor aqui, o novo valor, né? E aqui o mesmo valor que ele pegou aqui do text.1 ele joga para cá, ou seja, a mesma coisa que está aqui, que ele pega aqui, ele vem para cá, né? Bom, deu quanto tempo já? Deu 28 minutos. Vocês já viram um exemplo, né? Espero que tenham gostado desse vídeo, pessoal. Espero que tenha sido claro. Espero que tenha ajudado aí quem estava querendo fazer esse esquema aí. Não deixe de acompanhar o nosso curso de Full Stack Espartano. Já estou abrindo aí novas turmas. Já tem muito conteúdo, já tem um conteúdo já atualizado lá dentro. Então, se você quer fazer aluno, se você quer fazer parte aí dessa nova turma, não perde tempo. Acessa o link que vai estar abaixo na descrição desse vídeo. Vem aprender aí a criar telas interessantes aí para os seus projetos e se torna aí um full stack para você aprender a parte visual e a parte de programação aí da sua aplicação. Beleza? Então até a próxima aí, bom final de semana. Tchau, tchau.